tarde, irmãos, em Cristo Jesus, aqueles que estão conosco aqui ao vivo, e aqueles que estão nos vendo ou vão nos ver depois, né, porque essa mensagem vai ficar gravada. Estamos aqui com a Daniela Oliveira, diretamente de Portugal, uma irmã querida, filha do Senhor, que está morando em Portugal já há 12 anos. É missionária voluntária, entre alguns dons de cantar e também de pregar. E ela hoje está trazendo para nós a segunda parte da pregação a respeito sobre modéstia cristã, que não é só para mulheres, que é para homens também. E daqui a pouco ela vai estar explanando para nós e no final nós estaremos fazendo algumas perguntas. E fica aqui já agora a palavra contigo, Daniela. Deus abençoe. Ok. Muito obrigada. Para mim, mais uma vez, é um privilégio. Eu gostei muito da nossa primeira parte que tivemos no domingo passado. Aqueles que não estiverem conosco, eu sugiro que assistam, que ficou gravado no canal, né? Assistam a primeira parte, porque enfim, foi mesmo muito bom. Nós seguimos uma linha de raciocínio, né? Porque por mais que eu queira aqui fazer um resumo, é importante você assistir para entender os pormenores, né? Daquilo que Deus tem nos ajudado, tem nos dado, né? Como a irmã Neuza disse na oração, são mensagens de amor, são mensagens de proteção para nós. E resumindo, eu não trouxe escrito no PowerPoint para nós entrarmos, antes de entrarmos na segunda parte da palestra, resumindo o que nós estudamos na semana passada, que foi mais focado no vestuário. Eu quero ler um texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 188. Ellen White diz assim: inspirada por Deus para nós, contemplei seu vestuário e ouvi a conversação de muitos que professam a verdade. Ambos eram opostos aos princípios da verdade. Vestes e conversas revelam o que é mais prezado por aqueles que dizem ser peregrinos e estrangeiros na terra. Então é uma mensagem bem para nós, o povo do Senhor, aquilo que ela viu e está colocando aqui, que ela viu essas pessoas que professavam ser da verdade, mas que as vestes e as conversas dessas pessoas não tinham nada a ver com a mensagem, né? Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Está escrito em 1 João 4,5. Ela cita esse verso de 1 João 4,5, que pela forma de vestir, pela forma de falar, do mundo são e o mundo as ouve. Então vamos entrar agora na segunda parte da palestra, onde a gente vai estar falando mais assim, um pormenor sobre aonde que é mesmo? Compartilhar. Ótimo, ok, então vamos lá. Então, nós vamos hoje falar a respeito de joias, maquiagem, pintar as unhas e salto alto. Como nós vimos na semana passada, são assuntos que às vezes a gente acha que não precisa ser discutido, que Deus não se importa com isso, mas nós temos princípios na Bíblia muito, muito basilares, fortes, que nos ajudam e que nos norteiam. Mas quando esses princípios são passados por alto, é necessário a gente tocar nesses assuntos, é necessário a gente pormenorizar as coisas, porque senão a gente vai indo na onda da sociedade, da cultura e até mesmo das coisas e de pessoas que estão no nosso meio e não estão focadas, né? Então, por isso que eu gosto de falar assim tão diretamente e abertamente sobre esse assunto. Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, já usei, não me lembro que eu sou adventista desde criança, eu não usei joias, mas o resto usava. E foi esse meu encontro, essa minha busca pela vontade do Senhor na minha vida. Ele me orientou, ele me mostrou, e pronto, hoje eu tenho essa noção e fui transformada, porque o meu coração era voltado para isso, eu tinha amor por isso, porque por mais que você fala, não, isso é uma coisa simples, não, por mim, eu não tenho amor por isso, para mim é uma coisa que não tem nada a ver com a minha salvação e tudo. Não, isso sim, está lá no nosso coração, são coisinhas que nós acariciamos sim, e que infelizmente enaltece o nosso eu, e não os princípios que Deus requer de nós como mulheres cristãs.
Eu quero indicar para vocês esse livro. Vocês encontram ele em PDF no Google, tá? Deus o Estilista. É um livro muito, muito, muito bom. É um senhor que é evangélico, né? Americano, ele não é adventista, mas assim, o princípio que ele coloca e esclarece no livro é bem o nosso princípio, e eu até quero ler aqui um pouco daquilo que está na contracapa do livro. A palavra de Deus afirma que não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. As vestes modernas e muitas roupas da moda são criadas para satisfazer o padrão do mundo e não o padrão do Senhor Jesus. A indústria da moda fomenta o orgulho, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e não a pureza e a santidade. O seu propósito não é cobrir o corpo, mas vesti-lo de modo sensual ou descobri-lo, né? O propósito da indústria da moda. O mundo não nega isso. Por que então negam muitos crentes? O mundo parece mais sincero a respeito do assunto do que muitos daqueles que enchem as nossas igrejas e ocupam os nossos púlpitos. Este livrete fornece uma breve análise sobre a forma como a igreja tem se comportado diante da questão da vestimenta. Face o padrão estabelecido por aquele que é o estilista do crente. Nosso Deus, não é? Então, é muito, muito interessante, você anota aí para baixar esse livro. Então, a base para o que nós vamos estudar aqui está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. A quem pertence o nosso corpo? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós não somos de nós mesmos. Então, não é só aquilo que eu ingiro, que eu como, não é que eu devo prestar atenção e cuidar, mas também aquilo que eu coloco no corpo, né, de forma exterior. E se você reparar, eu coloquei essas duas imagens porque é a imagem descritiva lá de Apocalipse 17, né, da mulher que simboliza a igreja, a forma com que o Apocalipse descreve ela, pura, vestes brancas, né, como está ali nessa imagem, e a forma como que é descrita a outra mulher, né, com adornos, né, sentada na besta e toda, né, maquiada. Então, já para aí, a gente tem uma noção que existe dois tipos, né, de mulher, e que a Bíblia faz essa separação, esses dois tipos como é que fala? Ai, eu estou esquecendo aqui a palavra, dois tipos de pessoas, dois tipos de, porque a palavra é sempre... Distintos. Isso, distintos. E uma separa da outra. E aí, para descrever a outra, o autor do livro, em Apocalipse, começa a falar de coisas, né, que não é bem apropriado. Então, eu coloquei essas imagens porque eu acho interessante essa diferença uma da outra, né? Isso quer nos dizer alguma coisa. Aí, para nós começarmos, eu vou começar falando sobre joias, a gente vai lá para Êxodo, no capítulo 33, 3 e 6. Tem outros versos na Bíblia que falam a respeito de adornos, mas para mim, se não tivesse mais nenhum, esse é fundamental para eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida como povo de Israel moderno. Aquela terra é fonte de leite e mel, mas eu não viajarei, isso é Deus falando para Moisés, no meio do povo de Israel, pois é gente rebelde e teimosa. Assim não serei levada a destruir este povo durante a viagem. Quando os israelitas ouviram essas duras palavras, choraram e deixaram de usar joias e outros luxos, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo desobediente e teimoso. Se eu for junto com vocês, um pouco que seja, os destruirei. Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Então, por que na primeira parte aqui, só do povo saber que Deus não queria andar com eles já tiveram a iniciativa de tirar? Porque o povo já sabia que eles estavam utilizando, usando adornos que não eram hábito deles, eram coisas que eles aprenderam no Egito, enquanto eram escravos. Eles logo tiraram. E depois, reforçando que isso era mal, que não agradava a Deus, Deus fala: agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, porque muitas pessoas falam assim: eu uso, mas é bijuteria. Eu uso, mas é de plástico. Não, é enfeite, é um adorno, é algo que está querendo dizer e transmitir uma imagem da qual não é a que o Senhor quer.
de nós, que o Senhor quer que nós transmitimos aos outros é a imagem do que vem de dentro, da pureza, do espírito calmo, manso e humilde. Agora, tirem as joias, Deus deu uma ordem. Daí por diante, o povo deixou de usar joias e enfeites desde Horebe. Então, não era um hábito, nunca foi um hábito do povo de Israel. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos têm uma noção, uma visão muito distorcida, que eles falam que a rainha Esther usou, não sei quem mais usou. Entretanto, o contexto da rainha Esther não justifica uma atitude minha hoje, e o povo de Israel não tinha esse hábito de joias, maquiagem, vieram tudo do Egito, vieram dos povos ao redor do povo de Israel. Esse livro, O Uso de Joias na Bíblia, eu recomendo, super recomendo. Não é mais essa capa, que eu já vi que a CPB lançou ele com uma outra capa, mas é o mesmo conteúdo, tá? Comprem esse livro tira todas as suas dúvidas dentro da Bíblia em relação ao uso de joias. A ordem foi remover tudo. Isso aí é o autor explicando, né, o que nós acabamos de ler na Bíblia. Que não deviam ser usadas como adorno, símbolo de autoridade ou para designar status social ou convicções religiosas por parte dos israelitas. Os israelitas deviam expressar suas convicções religiosas e sua lealdade a Jeová mediante uma vida santa e não por meio de adornos exteriores. Então, o autor explica que os povos pagãos, para representar, para mostrar para os outros que eles cultuavam determinado deuses, eles usavam adornos, correntes e etc. E não era essa a ideia que Deus tinha para o seu povo. Da mesma forma que quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Então, o foco da Bíblia é que a nossa beleza, aquilo que o Senhor quer que nós mostremos, são as nossas boas obras, as nossas atitudes em relação às pessoas, não é? Paulo encerra sua discussão sobre o adorno apropriado das mulheres com uma descrição positiva da natureza do verdadeiro ornamento. A implicação é que o cristianismo é tão valioso e tão atraente que, se for posto em prática, embelezará a vida dos crentes, tornando-os pessoas honradas e respeitadas na sociedade dentro do qual vive. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso que nós queremos. Ser respeitadas, ser pessoas honradas. Só que, infelizmente, o mesmo erro que o povo de Israel cometeu, o povo de Israel moderno comete, olhando para fora, olhando fora daquilo que o Senhor nos orienta para sermos bonitas, para sermos honradas e respeitadas. E eu fiquei achando interessante, mas acho que vou falar isso mais à frente, quando nós estivermos falando sobre maquiagem, uma coisa que me veio. Outro texto sobre joias está em 1 Pedro 3, 3-5. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, frisado de cabelos, aqueles penteados, aquelas coisas que chamam a atenção, né? Adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que adianta? Tá tão bem vestida, tá tão bonita, tá tão cara. A pessoa não sabe conversar, não é culta, não tem aquela visão das coisas que acontece ao redor, sabe? Uma pessoa que... Então, o Senhor preza tanto na beleza que sai de uma pessoa que sabe se estar, né? Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, existiu um povo sempre durante toda a história desse mundo, mulheres que não procuravam esse tipo de adorno, né? Mas que procuravam buscar em Deus aquilo que é a vontade dele. Olha esse provérbio que está em Provérbio capítulo 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Tipo, jovens, não precisam querer usar alguma coisa para você se achar bonito, né? Ouve o que seu pai fala, ouve o ensino da sua mãe, não despreza aquilo que sua mãe diz, que isso vai fazer com que você fique bonito. Não vai precisar de adorno.
A abnegação no vestir, Simon White dizendo, Mensagens Escolhidas, a abnegação no vestir faz parte do nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. E abster-se, eu fui no dicionário, é privar-se, deixar de fato. Não é usar de vez em quando, é um casamento. Não, não. O Senhor quer que a gente tire todo esse tipo de coisa, porque não está em harmonia com a nossa fé. Então, vamos falar agora de maquiagem. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nunca se falou tanto em autoestima, nunca se falou tanto em as mulheres serem cada vez mais livres, né? Em as mulheres vestirem, fazerem, acontecerem. Nunca se usou tanto maquiagem. Hoje tem cursos de automaquiagem de graça no YouTube. Infelizmente, eu conheço pessoas adventistas, né? Que fizeram curso de maquiagem e são profissionais dessa área. Então, tá uma coisa, assim, muito secularizada. Tá muito natural e normal, não só dentro da Igreja Adventista, mas em outras denominações, né? Coisas que mulheres cristãs, alguns anos atrás, nós sabemos que não usavam. E aí eu pergunto, acabaram, será, as sessões de psicologia? Será que as mulheres, de fato, têm autoestima? Porque é uma coisa incoerente, né? É tanto use isso, vista assim, faça aquilo, e ao mesmo tempo consultórios de psicólogos cheios, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que ela não tem tempo, ela não tem, se quiser um horário na agenda dela, ela não tem, ela está dispensando serviço, porque não aguenta, ela atende presencialmente e online, e não tem tempo, porque é muita mulher precisando de psicólogo, né? Mas dizem, o que dizem por aí? Que eleve a sua autoestima, usando isso, usando aquilo, né? E não é esse a solução. E a Bíblia fala alguns momentos sobre maquiagem. Lá em 2 Reis 9:30, depois de eu ver a Jezreel e o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Então a Bíblia fez questão de deixar a atitude que essa mulher, né, uma mulher que não era do povo de Deus, teve quando ficou sabendo que o Jeú estava chegando. Pintou-se em volta dos olhos. E mais ainda, mandaram vir, agora está lá em Ezequiel 23:40, mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornastes de enfeites. O profeta Ezequiel está aqui falando contra Jerusalém. Acredito que seja Jerusalém ou Judá. E agora eu já não me lembro. E ele está falando dela, da cidade, como se fosse uma mulher. E os homens seriam as outras nações. Entendeu? Então, ele pega e diz que a mulher, a cidade, foi o quê? Pintar os olhos como uma mulher, né, que não é do meio do povo de Deus, para se vender às outras nações. Então é interessante essas dicas, essas situações que estão na palavra de Deus, que não é por acaso, para nos mostrar certas situações que podem sim ser uma base, um princípio para nós. Porque Deus associa o uso da maquiagem somente em mulheres cujo proceder não era agradável. E 2 motivos que levaram tais mulheres a fazer uso da pintura foi realçar a beleza com o intuito de conseguir algo, para agradar os olhares masculinos e sentirem-se belas. E agora eu vou entrar na questão da saúde. Se nosso corpo não é nosso, se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se nós precisamos cuidar do nosso corpo, maquiagem é a última coisa que nós devemos utilizar. Por quê? Porque são produtos químicos seríssimos que nós colocamos no nosso corpo. A nossa pele é um órgão, e é o maior órgão, né, do nosso corpo, e absorvem tudo para a corrente sanguínea. No batom, muitos batons ainda são produzidos com substâncias derivadas do petróleo, uma fonte não renovável e que pode causar reações alérgicas, sem falar no benzofenone,
benzofenone, benzofenona, responsável por distúrbios hormonais e presente em produtos como FPS, fator de proteção solar, e do fenol, fenol comum em hidratantes labiais que causa diarreia, desmaios, tontura e infertilidade, além de danos ao fígado, quando absorvida ou ingerida em alta concentração. Agora, você acha que você vai com algum desses sintomas no hospital, o médico vai falar assim, é porque você usa batom? Jamais. Ele não vai te falar isso. Então, nós utilizamos certas coisas no nosso organismo, que depois vem a reação. Talvez a reação não é na hora, mas com o tempo vem esse tipo de reação por causa dos produtos químicos que tem nessas maquiagens. O rímel, os olhos são uma das mais sensíveis partes do corpo. Portanto, cosméticos para eles, repletos de substâncias potencialmente irritantes, como talco, podem ser especialmente problemáticos. Eu já usei, infelizmente, e realmente eu sentia irritabilidade nos olhos. Alguns tipos de rímel, especialmente os para definição ou volume, pode conter timerazol, conservante à base de mercúrio, que causa reações alérgicas e é conhecida neurotoxina. Então é uma toxina que vai, né, para os neurônios. Ingredientes à base de petróleo, como nylon e poliéster, também são comuns em máscaras para cílios de definição, pois facilitam o efeito de volume e alongamento, mas são a causa disparada de dermatites de contato, uma doença que dá nos olhos. Mas, infelizmente, eu até me lembro que quando eu sentia essa irritabilidade, eu ficava, ai, não acredito, não é possível que é porque eu passei o lápis, não é possível que foi porque eu passei o rímel, porque a gente não quer, o amor a essa coisa, a achar que tá bonita usando esse tipo de coisa, é maior do que a nossa sensibilidade, do que a nossa preocupação com a nossa saúde. O que é que deixa a mulher bonita? O que é a maquiagem do céu, a maquiagem da Bíblia? É um coração alegre. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Está escrito em Provérbios 15, 13. Então, o que vai nos deixar bonita, minhas irmãs, é nós cuidarmos do nosso coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Conhecer a Jesus. Porque essa alegria e essa paz que só Ele pode dar, porque Ele disse, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá. A paz do mundo, essa beleza que o mundo prega que a mulher tem que ter e tem que usar para ter autoestima, é uma falácia demoníaca. Porque a Bíblia diz que é o coração alegre, um coração alegre. E um coração alegre é um coração cheio de Jesus. Vai nos deixar bonita. Quer ir bonita num casamento? Vai feliz. Sorria, você vai estar muito bonita. Viva a sua vida feliz e seja uma mulher mais bonita. Vamos falar a respeito de cabelo branco e cabelo curto. Estou falando de questões assim resumidas, mas tudo isso em relação aos malefícios da maquiagem a gente encontra em vários sites no Google, tá? Vocês podem pesquisar depois. E aí, semana passada teve alguém que perguntou a respeito de cabelo branco, sobre pintura de cabelo, né? E assim, eu vou falar o que a sociedade fez, né? E o que a Bíblia diz. A sociedade fez com que eu e você pensasse e achasse que cabelo branco é feio. Ter cabelo branco é sinônimo de envelhecimento horroroso e que você tá acabada. Não é normal, não é assim que a gente pensa, e começa a ficar cabelo branco, começa a ficar preocupada, e pronto, tô feia, porque foi incutido isso na nossa mente, né, muito natural, né, muito, para não falar antinatural, as mulheres pintarem o cabelo, para não aparecerem mais velhas, mas, como eu disse, a Bíblia tem um verso muito lindo em Provérbios, que diz assim, o cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. O normal, né? Um mundo sem pecado seria, mas também um mundo sem pecado a mulher não teria cabelo branco, né, gente? Mas um mundo sem pecado, a pessoa começasse a ficar com cabelo branco, as outras começavam a admirar. Falar, olha, ela já viveu um tempo que ela já se tornou uma pessoa madura e experiente, é alguém que eu quero estar perto para saber, é alguém sábia. Então a sociedade veria
né, se não fosse deturpado tanto, né, veria a mulher e o homem de cabelo branco com essa honra, com esse respeito, né? Mas infelizmente não é assim. E geralmente, por ordem genética, pessoas adolescentes já têm cabelo branco. Eu conheço uma jovem que tem 20 e poucos anos, tem muito cabelo branco. Então, infelizmente, isso tem acontecido e deixa a pessoa se sentindo mal, que as outras acham que ela tem uma idade mais avançada. Então, não é pecado você pintar o cabelo. Agora, o princípio é ser mais natural possível. Pintar o cabelo, quer tampar os seus brancos? Uma cor, uma tinta da cor do seu cabelo. Agora, uma tinta, produtos químicos. Mas na nossa no mercado já tem tintas naturais e tudo. E também você tem que ver os custos, o investimento que se tem uma mulher quando começa a pintar o cabelo, porque geralmente é de 15 em 15 dias, né? E aí o nosso organismo absorve tudo aquilo que a gente coloca, ou no cabelo, ou na pele, tá? Então, não é pecado, claro, mas é algo que se deve pensar com muita comunhão com Deus, né? Colocar em conta o gasto financeiro e o problema da saúde, né? Olha aqui, esse texto da irmã White em Orientação para a Criança diz: a religião pura de Jesus requer de seus seguidores a simplicidade da beleza natural e o lustro do refinamento natural e da elevada pureza, em vez do que é artificial e falso. Então, vamos fugir do que é artificial e falso. Né? Vamos colocar tudo que queremos colocar da cor do cabelo, da forma como que Deus fez. Não vamos colorir, não vamos pintar de rosa, azul. Ninguém nasceu com cabelo rosa ou azul, né? Então, já é algo para a gente de pensar, até mesmo porque chama a atenção e não é essa atenção que nós queremos que as pessoas vejam em nós, né? Não é atenção para nós mesmos, mas para quem Jesus é. Agora, sobre cabelo curto. A Bíblia tem esse verso que eu acho muito interessante, eu tomei sempre para minha vida isso, que para a mulher é honroso, né, o cabelo. É honroso ter o cabelo grande, porque o cabelo é como está no lugar do véu. Nós não precisamos usar véu porque o Senhor nos deu o cabelo. Então, cortar o cabelo curto, eu sei que para muitas pessoas pode ser mais prático, mas também vem uma outra questão. Existem muitas mulheres que cortam o cabelo bem curtinho, mais curtinho do que dessa que eu coloquei na foto. E de costa você olha, pensa que não sabe se é homem, se é mulher, não é? Então, a questão do cabelo também maior, abaixo do ombro, ele mostra ali, vai uma mulher, né? Então, nos difere também. Vamos falar sobre pintar as unhas. Eu tenho aqui um vídeo bem interessante para mostrar para vocês. Também era um hábito que não existia nem na sociedade, quanto mais na igreja, mas se tornou muito, muito natural. O ato de pintar as unhas teve início aproximadamente há 3.500 anos antes de Cristo, quando as mulheres egípcias aplicavam a tintura de rena preta. E naquela época o uso de cores já fazia parte do cotidiano. Então, mesmo antes de Jesus vir na Terra, já era um hábito de um povo pagão, né, usar. Aí, só na década de 30, foi a vez das grandes estrelas hollywoodianas, como Rita, não sei o que, e Jean, não sei o que não sei quem elas são, pintarem as unhas dos pés e das mãos. Então, quem trouxe isso para naturalizar no meio da sociedade cristã, judaico-cristã, foram as atrizes de filmes, tá? E isso ficou só na sociedade. Mulheres cristãs, né, adventistas, então, não usavam. Mas, infelizmente, quando você começa a apreciar mais, né, os outros povos, começa a olhar mais e deixar de focar, né, na simplicidade, naquilo que o Senhor pede de nós, começam a usar. E principalmente quando não se há ninguém para estar orientando, né? Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo para a gente ver a questão da nossa saúde em relação ao pintar as unhas. Estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 77% dos votos. Fica um alerta aí para as mulheres. A moda das unhas postiças ou da esmaltação em gel pode trazer um sério risco à saúde. É que alguns tratamentos usam equipamentos com raios ultravioletas e sem a devida proteção aumentam o risco de desenvolver doenças, como, por exemplo, o câncer.
No conceito das brasileiras, quanto mais bem tirada a cutícula, mais bonitas ficam as unhas. Só que a prática pode se tornar um perigo para o corpo. Qualquer região que você traumatize do seu organismo cronicamente, você tem o risco de desenvolvimento de câncer ali naquela área. A cutícula é a proteção das unhas. Sem ela, a porta fica aberta para infecções por bactérias, vírus e fungos. E quanto mais você tira, mais o corpo produz. O correto, segundo a dermatologista, é empurrar ou só tirar superficialmente. Existem no mercado produtos para amolecer a cutícula. Assim, o risco de cortes diminui. Marcela supervisiona o trabalho da manicure, porque não gosta de unhas muito cavadas. Ela toma este e vários outros cuidados para a estética não se sobrepor à saúde. Louça com luva, e hoje aprendi uma dica de colocar na ponta da luva algodão, para não ressecar a cutícula. Vai fazer também? Vou fazer também. Para ter unhas saudáveis, a recomendação é não usar esmalte pelo menos uma vez na semana a cada mês, o que as pessoas mais antigas chamam de deixar respirar. Lixar só mesmo as extremidades. É que o corpo da unha perde espessura e fica fragilizado. Para dar força às unhas, há bases fortificantes e polivitamínicos. O certo é que cada pessoa, ao ir na manicure, leve a sua lixa de unha, o seu alicate, a sua tesoura e os seus esmaltes também. Magda tinha unhas quebradiças. Hoje ela segue um tratamento. Passa uma camada da base indicada pela médica antes de pintar as unhas. Ela também toma suplementos alimentares. Não quebra, não sei que eu quebre de verdade, mas eu como caía, como quebrava, não acontece mais. O problema é que nem todo mundo tem paciência para esperar o resultado dos tratamentos. E justamente quem tem unhas fracas e quebradiças, escolhe métodos como de esmaltação permanente e prolongamento com gel, porcelana e acrílico. O problema do alongamento é que normalmente você tem uma etapa anterior que é a de lixar a unha. E isso de você lixar a unha é uma parte protetora do nosso organismo, né? Então, ela protege o leito uveal que está logo ali embaixo. Se você retira uma camada de espessura da unha para deixar lisinha, para receber aquele alongamento, você está tirando uma proteção do organismo. Esses procedimentos têm outro risco. Esta luz que seca o esmalte em gel são raios ultravioletas. A exposição excessiva pode levar a doenças como câncer. Por isso, antes das sessões, o recomendado é usar protetor solar. Foi o que provavelmente aconteceu com uma Miss nos Estados Unidos. Carolina Jaskol não percebeu uma alteração nas unhas por causa das postiças que estavam sempre coladas por cima, e era melanoma, um tipo de câncer de pele. Esta manicure prefere não correr riscos. A gente coloca álcool 70 para higienizar a unha, né? Aí depois passa o protetor solar, por causa da cabine UV. Aí começa o procedimento. A cutícula, depois esbasta a unha, depois faz a colocação da unha de gel e vai todo o procedimento. Cuidados que a Luciana não tomou. Ela fez o alongamento pela primeira vez e reclama que as unhas quebraram e não cresceram. Lucielen se achava livre de todos os perigos porque fazia as próprias unhas, mas mantinha o hábito de tirar o máximo possível as cutículas, até que se cortou feio. Arranquei muito dessa unha aqui e inflamou. Nessa que inflamou, saiu uma carne esponjosa. E aí, meu dedo ficou bem inchado, uma carne horrível aqui fora. Tentei passar pomada, mas não adiantou. Não adiantou, tive que ir ao médico para poder tirar essa carninha. Até hoje, a unha dela encrava, mas agora ela aprendeu a lição. Hidrata muito, fica dias sem esmalte e tira muito pouco a cutícula. Eu tiro mais cutícula superficial mesmo, não fico cutucando, né? Igual eu fazia antes, aprendi a lição. Uma coisa, não sei se vocês perceberam no vídeo, é que a própria dermatologista que estava falando dos perigos, né, que causa a questão de colocar a unha postiças e tirar cutículas, também estava com as unhas feitas, né? A jornalista também falando a respeito disso. Então, é impressionante como isso, por mais que saibam dos malefícios, do que pode acontecer no futuro, não deixam, porque é o eu está acima de tudo, entendeu? Por isso que uma mulher cristã precisa subjugar o eu a Jesus.
Uma mulher cristã precisa estar com comunhão com Jesus para sentir o verdadeiro valor que Jesus nos dá. Porque só quem é liberto por Jesus consegue dizer não. Porque por mais que essas mulheres saibam que isso faz mal, elas continuam fazendo. Perceberam? E agora eu relembro o verso base que nós estamos, do assunto que nós estamos estudando. O não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para a gente estar fazendo tudo que a gente acha que pode, tudo que a gente acha que fica melhor, né? Nosso corpo não é nosso para a gente estar fazendo essas coisas. Salto alto. Foi algo muito difícil para eu deixar. Apesar de ter 1,70 m, eu acho que eu pensava que eu era baixa, né? Tenho uma boa altura, graças a Deus, mas usava salto alto. Trabalhava de salto alto, ia para a igreja de salto alto, mas era alto mesmo, irmãos, 8 centímetros para cima. E eu tinha um problema sério de dores nas pernas. Então eu culpava tudo que eu poderia, ficava pensando qual era o problema das dores nas pernas, menos o meu salto, os meus sapatos altos, porque aquilo estava no meu coração. Parece que eu me sentia alguém se eu tivesse em cima de um salto. Então a minha baixa autoestima era grande, era alta, era muito alta. Porque como é que uma pessoa precisa de usar um salto alto para se sentir alguém, para se sentir que é alguma coisa? Isso é a miséria do ser humano, meus irmãos. A miséria do ser humano. E eu saía para ir, e chegava fim de semana, locais para ir, assim, mais informais, eu não tinha sapato para calçar, porque eu não gostava de tênis, jamais. Eu saía numa loja, entrava para comprar umas rasteirinhas, uma coisa assim mais baixa, chegava lá, eu olhava os saltos altos, não, tem que comprar esse sapato, já não comprava baixo. Então, era uma coisa assim, sabe? E quando eu comecei nessa minha busca para saber a vontade do Senhor, para falar, Senhor, eu vou te oferecer a partir de agora. Eu não quero te pedir mais, eu vou só te oferecer. Então, o Senhor me mostra tudo aquilo que eu preciso tirar da minha vida para ser curada psicologicamente, para ser curada emocionalmente. E essa busca que eu tive não foi nos psicólogos, nada contra quem vai, não foi nos psiquiatras, essa busca foi em Jesus mesmo, para ele me curar. Só que a gente passa uma vida inteira, como eu passava, né, dentro da igreja, conhecendo a Jesus, pedindo, lamentando, querendo só que ele faça por nós. Mas não oferecemos nada. Nós queremos juntar no nosso coração o trono que é Jesus que deve ter com o nosso eu, com aquilo que nós gostamos, que faz mal ao nosso organismo, que faz mal ao templo do Espírito Santo. Os riscos do salto alto, dores nas costas, como eu disse para vocês, eu tinha dores nas pernas. Eu só fui descobrir quando eu mudei para Portugal e chegou aqui, eu não conseguia trabalho, não tinha como trabalhar fora. Não conseguia trabalho para eu trabalhar fora, né, de casa. Eu comecei a trabalhar em casa, ser dona de casa. Então, não usava salto alto para ficar lavando vasilha, né, nem limpar a casa. E aí as dores nas pernas desapareceram. E eu liguei uma coisa com a outra. O Espírito Santo falou, Daniela, lembra as dores nas pernas que você tinha? Agora você não tem mais. Por que será? Peguei no salto e joguei tudo fora. Joguei tudo fora, meus irmãos. Porque era algo que fazia. E Deus me mostrou o quê? Mas seu corpo não é seu. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Dores nas costas, unhas encravadas, tendinites e bursites, calos, metatarsalgia, que é uma dor na região dos dedos, na face plantar do pé, faceite plantar, que dores no calcanhar, dores no joelho e na planta do pé, é um médico que fala isso. Então, quanto maior o salto, maior a pressão que ele exercerá sobre os seus pés. E fazendo uma pesquisa, eu fui ver que o ideal assim, para não causar danos ao nosso organismo, é no máximo 4 centímetros, tá bom? De salto. 4 centímetros, nossa. Eu tenho sapato social e geralmente eu tenho esse cuidado de estar medindo, de ver se é salto alto, se não é tão alto, se não, e também são sapatos que eu uso mais para ir para a igreja, né? Outro verso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Será que
fazer todas essas coisas que o mundo diz para a gente fazer, para se sentir bem, para isso, nós estamos fazendo para a glória de Deus, ou o intuito é sensualidade? O intuito é Chamar atenção para a minha beleza? Tem alguém que está com o microfone ligado aí. Fica, por favor, nós já estamos terminando. Eu vou ler esse último texto aqui e queria que vocês prestassem bem atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Vivamos e trabalhemos com simplicidade. Trajemo-nos de um modo tão modesto e decoroso que sejamos recebidos aonde quer que formos. Quando o Senhor nos orienta a vestir aquilo que Ele pede, a gente não se preocupa. Qualquer lugar que a gente vai, a gente está bem vestido. Até dentro de casa, o marido chega e a gente está bem vestido. Por quê? Porque nós temos o quê? A orientação de Deus na forma de se vestir. Joias e vestuário dispendioso não nos darão influência. O mundo fala o contrário. Não é verdade? O mundo fala o contrário. Comprar roupa de tal marca, as pessoas vão achar que você tem dinheiro, né? Chegar num lugar de salto alto, com roupa tal e tudo, é que vai te dar influência. Mentira. Para nós isso é uma mentira. Mas o ornamento de um espírito manso e tranquilo, o resultado de dedicação ao serviço de Cristo. Então, o ornamento de um espírito manso e tranquilo, uma pessoa calma, uma pessoa que sabe se estar, uma pessoa que não perde, como é que fala? Não perde a paciência em qualquer situação e tudo. Isso, né? Isso é que vai ser o ornamento para nós. O resultado da dedicação ao serviço de Cristo nos dará poder com Deus. Bondade e solicitude para com os que se acham ao nosso redor são qualidades preciosas à vista do céu. A gente quer viver aqui para agradar quem? Não é a Deus? Nós estamos aqui para nos preparar para morar com Deus. Então, o que acha solicitude diante... O que acha... O que é uma qualidade preciosa à vista dele? É bondade e solicitude com as pessoas que estão ao nosso redor. Se não tendes dado atenção a aquisição dessas virtudes, né? Fazei-o agora, pois não tendes tempo para perder. Foi essa apresentação, é simples, e eu falo a respeito desse assunto, que eu sei que é um assunto que várias pessoas, até grandes nomes dentro da Igreja Adventista, fala, mas não fala dessa forma, fala de uma outra forma, fala que a mulher, para se sentir bonita, tem que sim usar maquiagem, já ouvi de tudo. Eu não falo isso, por quê? Porque o que eu falo é o que eu experimentei na minha vida. Então eu dou testemunho daquilo que o Senhor me ajuda todos os dias a viver. Eu falo daquilo que eu tenho autoestima, porque deixei de fazer tudo aquilo que o mundo diz que eu tenho que fazer para ter autoestima. Eu fui curada de problemas emocionais seríssimos por deixar de usar maquiagem, salto alto. Então, meus queridos, eu não posso dizer outra mensagem. Jamais eu posso ser indiferente ao que Deus fez na minha vida. Então, eu preciso falar das verdades da Bíblia. O mundo fala. Olha aí, eu li coisas que o mundo diz a respeito de maquiagem, a respeito de pintar as unhas. Faz mal. Nós somos cristãos, temos um princípio bíblico e devemos cuidar do nosso corpo. Não é? Mas eu não estou aqui para convencer ninguém disso. Quem convence é o Espírito Santo. Eu estou aqui para testemunhar, de falar para vocês que quer cura, quer viver uma vida feliz, quer ter paz, quer dormir bem, acordar bem, tenha uma vida conforme Deus pede. Tira da sua vida, minha irmã, tudo aquilo que o mundo diz que você precisa usar. Porque com toda a certeza que eu tenho no meu coração, você não precisa. Tenha alegria no seu coração de viver no centro da vontade de Deus. Não viva a sua vontade, não viva o eu, viva a vontade, se submeta à vontade de Deus. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer no meio do seu povo. Grandes coisas. Nós estamos à espera da chuva serôdia. Como que o Espírito Santo vai derramar sobre vidas de mulheres, de homens que estão nessa dualidade em querer ser cristão adventista e querer fazer a vontade do eu. Não. O Senhor, a palavra dele é sim, sim, não, não. O que passa disso provém do inimigo. Então, querem viver essa vida, vivam essa vida, mas saiba que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que de fato querem fazer a vontade dele, que não ligam para nada desse mundo, que estão aqui no mundo, vivendo aqui, mas de olhos no céu.
Deus, ele conta conosco, comigo, com você, que conhece essas verdades, para ajudar as mulheres no mundo aí fora. Para dizer a elas que essa ânsia por maquiagem, essa ânsia de pintar unha, isso, aquilo, traz problemas para a saúde delas. Isso um dia o corpo vai cobrar, né? Então, nós temos essa responsabilidade. Mas como que a gente vai falar se a gente não está vivendo? Como que a gente vai falar se a gente não está experimentando na nossa vida diária viver essa vida de busca de transformação de caráter? Como? Né? Então, o meu convite para você, o meu apelo, né, para você, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, faça uma reforma. Eu fiz essa reforma no meu guarda-roupa, no meu banheiro, lá onde ficavam as maquiagens em cima, né? Eu fiz sim, e dou glórias a Deus por isso. Agora tem algo que eu quero dizer para você. Todas essas reformas, elas precisam ser feitas com muita comunhão com Deus, sabe? Muita comunhão. Então, não faça uma reforma sem todos os dias buscar a Deus, tirar tempo para ler a Bíblia. Porque eu lembro que quando eu comecei essa reforma, foi quando o Senhor também me mostrou, através da internet, uma pessoa falando sobre o ano bíblico junto com o Espírito de Profecia. Nossa, mudou minha vida. Então, ano após ano depois disso, eu venho fazendo um ano bíblico com o Espírito de Profecia. Você lê um capítulo da Bíblia e lê o capítulo do Espírito de Profecia. Então, eu fui conhecendo melhor a Deus, fui enchendo o meu coração, né, daquilo tudo que eu tinha tirado. Porque se você tira, você tem que encher. E vai encher de quê? Do Espírito Santo. Então, a gente faz a reforma, mas roga pelo revivamento. E como que é? Tempo com Deus. Porque não adianta, a partir de hoje eu ouvi a Daniela falar, eu vou tirar tudo, não sei o quê, e depois vai lá pro Instagram e ficar seguindo essas mulheres que se pintam, ficar seguindo pessoas que ensinam a fazer maquiagem e que dá dicas de não sei o quê, sabe? No Facebook. Irmãos, eu tenho rede social, gosto de rede social, tá? Mas no meu Instagram, no meu Facebook, se eu abro e vejo alguma coisa ou alguém que está postando foto nua, tá? Se está mostrando algo que não vai me edificar minha fé, eu coloco não seguir. Então, continuo sendo amiga da pessoa na mesma no Facebook, só que eu não vejo nada que ela coloca. Por quê? Não está me edificando. Entendeu? Eu quero ver coisas, quero ter intimidade e tal, com pessoas que estão querendo ir para o céu, com comprometidas, que isso nos ajuda, meus irmãos, nos ajuda a não retroceder, a sempre olhar para frente, sabe? E mesmo pessoas da igreja, eu aconselho você a fazer um limpa no Instagram, porque a vida diária delas não é uma vida de compromisso com Deus. Né? Acham porque cantam, porque isso, porque é pastora, porque não sei o quê, né, podem, durante a semana, fazer um monte de coisa. Não, isso não edifica a nossa fé. Vamos seguir pessoas que estão comprometidas com Deus, para nós unirmos, né, a nossa força para fazer a vontade do Senhor. Então, eu termino aqui para nós irmos para a fase das perguntas. Ok, edificante, Daniela. E antes que a gente vá para as perguntas, você pode fazer uma oração para concluir, para a gente partir para as perguntas, por favor? Oremos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó e nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela tua misericórdia, que é o motivo de nós não sermos, Senhor, consumidos. Nós te louvamos porque a tua palavra é fiel e verdadeira e ela liberta quando a gente vive ela, Pai. Muito obrigada por isso. E que as pessoas, meus irmãos que estão aqui nessa tarde reunidos, ó Pai, sejam edificados com cada palavra que dita e que tomem decisões sérias ao teu lado. Porque nós queremos, Senhor, terminar a obra que o Senhor nos deu, anunciar a mensagem dos 3 anjos, para nós vermos logo o Senhor voltar e morar contigo eternamente. Temos o poder que só o teu Santo Espírito pode nos dar para vencer o eu diariamente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ali no chat tem uma perguntinha, Daniela, que, bom, você não abordou o assunto referente a cremes hidratantes, né? Você teria alguma coisa para estar
É assim, compartilhando, alguém, de repente, pode ter também alguma, né? sim, Enfim. tem esse assunto, né, da cosmética em geral para a mulher, nós passávamos aqui noite adentro, né? Seria uma semana de palestras, né? Teria muita coisa. Eu costumo resumir muito, porque tem muita coisa para se dizer. Mas na semana passada eu disse, eu volto a dizer, a Jusilene, esposa do Leandro Dalla, eu não sei se vocês conhecem, ela está preparando, terminando uma palestra super completa a respeito do assunto modéstia cristã, onde vai falar sobre tudo isso que eu falei aqui. E uma coisa que ela vai abordar, que nós já conversamos, a gente conversa sempre, como eu disse, a gente está unidas umas com as outras, as mulheres que estão se levantando e fazendo reforma, né? Então a gente fortalece a fé uma da outra, né? Ela me disse muita coisa em relação aos cremes hidratantes, porque a composição química desses cremes tem parabeno. E parabeno foi encontrado em tumores de câncer de mama de mulheres. Então, fizeram uma pesquisa, ela vai falar de forma melhor no vídeo que ela vai gravar, tá? Então, fizeram a pesquisa com as mulheres que têm câncer de mama, pegaram no tumor e fizeram lá uma pesquisa no tumor e viu um número elevado de parabeno nesse tumor. Então, o parabeno, ele tá na maioria dos cosméticos que vendem no mercado. Então, os cremes, a gente tem que procurar sempre essa linha natural, que já existe, né? Já existe produtos naturais para a gente utilizar. Não há problema nenhum, desde quando não faz mal ao nosso corpo, né? Usar cremes não há problema nenhum. Respondi a pergunta? Respondeu, eu penso que sim. Ana Cristina levantou a mão. Neuza, ainda Oi? sobre essa, por favor. Pois não. Com licença. Ainda sobre essa pergunta, né? Eu coloquei no chat porque eu coloquei a pergunta porque assim, quando eu olho o rótulo do creme hidratante, é uma quantidade tão longa, né? Uma lista tão longa de coisas, eu não consigo identificar quase nada, né? Se identificar um ou outro é muito. Então, isso me intriga muito, né? Porque é uma lista grande de coisas que eu não tenho a menor noção do que vem a ser, e isso me preocupa. Eu tenho muitos anos que raramente eu crio coragem para usar algum creme e estou tendendo para os olhos, mas né, às vezes não é o mesmo efeito, às vezes você não dá para passar o óleo dependendo do momento, das circunstâncias. Então, assim, a minha pergunta foi por causa disso, né? Eu sei que a gente tem posto, Daniela, o foco no parabeno, mas aquela lista enorme de coisas que eu não tenho a menor noção, aquilo me preocupa muito. Sim. Irmã, tem razão, e é aquilo que eu falo, né? Quando a gente anda com o Espírito Santo, ele vai estar sempre trabalhando em tudo que a gente vê por aí, né? Então você pega no produto, lê. Quando a gente lê, a gente não sabe o que é, não é? A letra está lá escrita, as orientações estão lá escritas em outra língua, sabe? Então, realmente é perigoso, sim. Falou sobre o negócio de sabonete vegano é favorável para o uso. A questão do veganismo, gente, eles só se preocupam com os animais, eles não se preocupam com a saúde, eles usam muito químicos, tanto nos produtos que a gente ingere, tanto em produtos veganos para utilizar. Mas tem linhas de produtos naturais, que realmente não utilizam produtos químicos. E é algo interessante, eu tive uma amiga que infelizmente... é alto, né? Como? O custo é mais alto. Sim, isso é verdade. É verdade. Eu tive uma amiga com 27 anos, teve câncer de mama. E infelizmente faleceu. Aqui da igreja. O médico deu 3 meses de vida quando ela soube, né? Mas ela viveu mais 3 anos. Graças a Deus, utilizando de alimentos naturais, e mudou a alimentação, né, no momento que soube, e tudo, e algo que ela me falou, eu lembro que eu ia muito na casa dela orar com ela, a Terezinha, uma moça linda, com 27 anos, ela falou assim para mim que o médico tinha proibido ela de passar cremes, proibido ela de pintar a unha, de passar maquiagem, aí eu, tá bem, ouvi, fui embora pensando,
Quando o problema está instalado, aí os médicos falam não usa, né? Então, esses produtos todos é algo que deve ser evitado ou não usado para não acontecer, né? Para não acontecer. E se eles falam para a pessoa, quando está com tratamento de câncer, não usar produtos químicos, é porque, de fato, causa mal. A pessoa vai estar com o organismo muito, né? Com sua imunidade muito baixa. Mas por que não a gente já desde agora, sabendo disso, né? Não cuidar? Tive uma outra pergunta aqui que eu vi a respeito de pintar o cabelo, né, com tinta natural não era pecado. O brilho labial e a base na unha é pecado também? Não. A gente não falou assim do que é pecado, do que não é pecado, né? Eu falei não é pecado porque tem muita gente, há muita controvérsia com a questão de pintar o cabelo. Mas nada que eu falei é em relação a isso é pecado, isso não é pecado. Sabe qual que é a questão de brilho e da base? É que um dia eu comecei usando brilho. Eu comecei usando base. Percebem? O perigo é esse. Lógico, não teria problema, né? Um brilhozinho da cor da boca, uma basezinha só vai brilhar, mas com o tempo não vai ser o suficiente, porque o inimigo não trabalha, o inimigo trabalha assim, insistindo. A Bíblia diz que ele tá como um leão que ruge. Então, olha, essa base aqui tá bonitinha, mas com o tempo você vai... Não, aquilo... Porque de base eu passei para aquela... Já não me lembro o nome, né? Graças a Deus esqueci. É um que é a Clarim. Eu passei muito tempo pintando aquele Clarim. Mas aí, às vezes, ficava um pouco forte, eu ficava com vergonha, né, de ir na igreja. Ué, mas você tá com vergonha de ir na igreja porque tem alguma coisa errada, não é? Porque quando você tá livre no Senhor, você tá para adorar o Senhor, você tá todos os dias em paz, né? Então, a gente começa, assim, no brilho, na base. E a minha mãe, mais uma vez, né, mulher de Deus na minha vida, ela falava, quando ela via, né, 3 mulheres em casa, adolescente, via a gente pintando uma unha da outra, era base. Mãe, isso aqui é base. Ela é assim que começa na base. E ela tinha razão. Ela tinha razão. Entendeu? Então, eu, Daniela, hoje, né, estou falando da minha vida, a minha experiência é sim, sim, não, não. Né? Se não é, não é, pronto, final. E a base também é produto químico, né? Então, vai estar colocando no nosso corpo. Ana Cristina levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Ana. Boa tarde, irmãos. Já dizia o velho sábio de Salomão, vaidade, pura vaidade. Nós, mulheres, é uma vaidade fora do comum. Eu só quero ressaltar, né, nenhuma pergunta, que nós, mulheres, somos nós mesmos, como você falou, que nos cobramos. A maioria, você vê os casados, os esposos, ou os homens mesmo, eles mesmos não pintam cabelo, eles não usam maquiagem, eles não pintam unha, entendeu? E nós, quando vemos, né, as solteiras, ou mesmo as casadas que apreciam seu marido, nossa, que tipão de marido de cabelo de grisalho. Quer dizer, nós, entre mulheres, não aceitamos nós mesmos. Eu vejo quando eu deixei meu cabelo pintar, minha mãe que pintava até mais tarde, eu não vim do berço adventista, você não vai pintar teu cabelo, não? Então, a competitividade entre as mulheres e aquela mulher de cabelo branco, mesmo na igreja tem isso. Então, nós mesmos cobramos uma da outra. Nós temos que parar com isso, tem que aceitar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aceitar como nós somos. Se agora vem o nosso cabelo grisalho, é sinal de respeito, é sinal de muita... É proteção do Senhor. Que essas químicas de cabelo, maquiagem... Hoje as mulheres estão toda montadas, você tem que tirar cílio, tirar unha, tirar tudo e voltar aquela mulher. E é deprimente, é um semblante horrível. Dentro da nossa igreja tem muita Jezebel. Da unha, da maquiagem, da roupa, da vestimenta, do cabelo. É triste, lamentável. Só isso que eu queria comentar. Ok, irmão Jean, pode falar. Irmão Jean, você levantou a mãozinha? Tem um problema aqui comigo. Então, eu como homem...
Então, eu, assim, falo como homem, né? Como esposo também. E eu digo o seguinte, a respeito, também é uma questão de testemunho, né? Um testemunho que não deve ser vivido só na igreja, porque tem muitas irmãs, infelizmente, que pensam assim, na igreja eu não me visto assim, eu não, né, não me pinto assim, não me maqueio assim, mas quando você vai ver fora, a pessoa, até você toma um susto, às vezes até nem reconhece a pessoa, né? Isso é triste, a gente tem que orar por essas pessoas. E se você vai falar também com essas pessoas, tem que ter muito tato, porque a coisa está muito séria. As pessoas não querem, né, não é questão de ser repreendida, é questão de andar de acordo com aquilo, com a profissão de fé que nós temos, né? Então as pessoas não querem também abdicar do seu eu. E justamente por isso existe essa rechaçamento, né? Então a pessoa que vai lá e fala com todo carinho, né? Porque quer a salvação daquela pessoa, então depois fica avisada como extremista, né? Como fundamentalista, né? E outras coisas mais. E vem até perseguido às vezes. Às vezes vai até a coisa tão forte que você vai falar com uma pessoa e essa pessoa vai falar diretamente com o pastor ou com o ancião da igreja. E depois você é que vem repreendido, né? É uma realidade triste. É. Aquele verso, quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Uhum. E eu penso assim, andar na presença de Deus é todos os dias. Não é o dia, Exatamente. sábado, é todos os dias. Né? Então, essa segurança de estar vivendo conforme Deus pede é algo que traz muita alegria no coração, sabe? E é algo que a gente pode testemunhar quando nos dá oportunidade, tá? Esse assunto eu prego, né? Mas eu não falo esse assunto sempre. Eu prego na igreja da qual eu faço parte, mas eu nunca preguei sobre modéstia cristã lá. Por quê? Porque eu acredito que um dia terá o momento certo, na minha igreja da qual eu congrego. Primeiro que eu já preguei numa igreja próxima à minha, aqui, né, e muitos da minha igreja assistiram depois o vídeo, que foi aquele vídeo, né, que eu gravei em 2015, muitos já sabem através da minha vida. Então, irmãos, também um apelo que eu faço, toma muito cuidado com esse assunto. Eu queria fazer um apelo também aos maridos, principalmente aqueles que pregam, né, a verdade presente, que pregam essas coisas, para fazerem atenção às suas esposas e filhas. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que falavam do púlpito dessas coisas, mas a família não vivia isso. Então, que realidade, com que autoridade ele pode falar para as outras pessoas? Como a gente pode... É como assim... tem um ditado que diz assim que a gente... Deve ser mais mulheres a pregar. Eu queria tanto, meu sonho é ver as mulheres de pastores pregar essa mensagem. Não é? as mulheres de pastores também parece que perderam as suas funções dentro da nossa instituição, né? Infelizmente. Mas esse é outro assunto. O nosso testemunho fala muito alto, tá? Então, o que eu digo é, sejam sábios, vivam, Amém. que as pessoas vão perguntar, as pessoas vão questionar, vão chegar. Então, quando chega até mim, eu fico muito à vontade em falar do assunto. Mas não é toda vez que eu vou à frente da igreja eu falo sobre isso. Jamais. A gente não pode estar sempre falando. Eu falo sobre todos os assuntos. Nós temos, a Bíblia tem um monte de mensagens, né? Nós temos a mensagem da saúde, da qual também eu busco a Deus muito para viver. Tem várias mensagens, vários tipos de reformas que devem ser feitas na nossa vida, né? Justificação pela fé, né? Justiça em Cristo, tem muitas mensagens aí. E vivendo, pondo em prática, porque as pessoas reparam, E eu gosto muito de utilizar meu Instagram para colocar fotografias. O Instagram é para colocar fotografias, né? E muitas vezes pode parecer como algo assim, porque outras pessoas fazem, né?
para se aparecer, para mostrar, mas as mensagens que eu recebo é que me dão força para continuar colocando, independente do que possam pensar. Por quê? As mulheres não têm, como é que fala? Elas não têm exemplos para ir ver como se vestir no verão, como se vestir no inverno e tudo. Então, vendo uma foto de alguém que tem a reforma da modéstia, fortalece ela a como vestir. É por esse motivo que eu coloco. E Porque a gente às não vezes até pode, às vezes até pode despertar também, né? Sim, eu recebo mensagens falando, Daniela, eu acho tão bonita a sua forma de vestir, não sei o que, Daniela, fica bom, né, tênis com saia, eu achava que não era, que não dava para se vestir, eu não, dá sim para vestir. Então, fico nessa interação, né, quando coloco as fotos. É por esse motivo, tudo que a gente vai fazer, vai colocar uma foto para honra e glória de Deus. Eu sou contra o adventício, o cristão ter rede social para colocar as coisas que o mundo põe. Para ir lá se vestir como o mundo e ficar se mostrando, aí realmente não dá. Agora, ter a rede social, mostrar onde você vive, que a sua vida é uma vida com Deus, é uma vida de estilo saudável, você está influenciando. As redes sociais estão aí para a gente influenciar, mas de forma conforme Deus pede, senão... A irmã me deu uma ótima ideia agora, porque eu não sou muito de postar fotos, nem, ou seja, a nossa família, né? Principalmente pelo fato, assim, que achamos que, sabe, é uma coisa, assim, de tipo de exibição, né? Então, nós não... Mas é uma ótima... Jesus estava onde estavam as pessoas. Onde as pessoas hoje estão? As pessoas estão nas redes sociais. E aí eu vejo as pessoas na igreja a falar mal, a demonizar a rede social. Realmente é muito mal quando você não vai lá e dá testemunho. Realmente fica uma coisa muito mal, porque tá todo mundo ali, os jovens todos estão ali vendo mulheres seminuas, não vendo referência, pessoas que vivem uma vida... Olha, eu sigo nas minhas redes sociais muita gente da Igreja Católica que faz reforma do vestuário e aprendo muito com elas. Entendeu? Também quero ser essa referência. Porque eu sou alguma coisa? Porque eu sou bonita? Não. É porque o Senhor me deu essa mensagem, eu vivo essa mensagem e quero que as outras mulheres vivam também. Por isso que eu vou lá e posto minhas fotos de saia. Para elas verem que, olha, tem gente que usa saia todos os dias. Tem gente que usa saia todos os dias. Porque tem gente também, eu já vi explicações de pastores, que é assim, dia de sábado tem que pôr uma saia para ir para a igreja, para os seus vizinhos verem que você é um adventista do 7º dia. Ah, só no sábado, meu irmão? Só no sábado? Não. Meus vizinhos precisam ver que eu sou adventista do 7º dia todos os dias. Né? Todo dia saindo do meu trabalho, gosto de pôr foto indo para o trabalho, gosto de não só no sábado, porque as outras pessoas podem pensar assim, no sábado todo mundo veste modesto para ir para a igreja, né? Não, vamos vestir modesto todos os lugares que a gente vai. 7 vezes na semana, tá bom. Obrigado, eu agradeço a todos. E digo também que eu, como marido, também, em algumas situações aqui com minha esposa, em que toda, assim... É difícil encontrar uma mulher que não tem um pouquinho de vaidade, né? Então, algumas coisas sempre, né? E ela também teve as suas lutas. E eu também peço aos maridos que também ajudem suas esposas, né? Isso. Em oração e conselhos também. Não só em oração, mas também conselhos. E, às vezes, quando os conselhos não são bem atendidos, porque nem sempre as esposas estão dispostas a aceitar, né? Então, fique na sua paz. Dobre os joelhos, né? Jejue. E você vai ver que Deus vai atuar. Elogie a esposa quando ela está vestida de forma moderna. Isso, também. Eu acho que elogiar é sempre, né? Sempre, assim, não exceder. Mas se de vez em quando você bate o olho na esposa, né? E tem aquele momento, assim, que dá aquele flash, assim, né? Aí você diz, filha, hoje você está muito linda, né? Muito bonita, né? Essas coisas assim fazem bem, né? Quem é que não gosta de receber um elogio, né? Eu gosto. Aí minha esposa está aqui dizendo aqui que gosta, né? Tá bom, pessoal, não vou interromper mais não. Desculpa, tá? Um abraço para todos. Ok. Acompanhando a listinha, é Dina ou é Dina? Levantou a mãozinha. Pode fazer sua pergunta, querida. Oi, sou Dina. Muito bom estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu gosto bastante, porque às vezes você sempre as voltas nessas questões, principalmente nos dias de hoje, de mulheres que... Dina, só um instantinho. Tá abafadinho. Eu não sei se é o seu microfone. Tá um tanto abafadinho. Deixa eu só tirar meu...
desconectando aqui meu fone para mais agora. Melhorou um pouco. Tá, então tá bom. Deixa eu só. Eu tirei o fone aqui para ficar mais. Desculpa, eu estou aqui meio improvisada, porque eu estou aproveitando para fazer uma faxina, né? Que começo de semana é assim. Mas estou aqui ligadona, focada. E assim, gente, eu queria também só falar, eu lembrei aqui dessa questão da modéstia cristã. Uma vez chegou um pastor do meu distrito e ele fez uma reunião com liderança e tudo, então no momento ele falou que ele gostaria muito de tratar de um assunto com a liderança, que esse assunto provocaria bastante polêmica e ele provavelmente teria vários desafetos, né? Conquistaria vários desafetos na igreja por conta da questão da modéstia cristã. E como de fato, quando ele começou a falar em relação à aparência, vestimentas, enfim, tudo que engloba a modéstia cristã, automaticamente algumas irmãs já começaram a questionar sobre a questão da pintura do cabelo, de sempre estar mudando o cabelo, uma hora crespo, outra hora liso, outra hora loiro, outra hora cabelos ruivos, enfim. E ele foi colocando os pontos, né? E realmente ele realmente teve bastante desafetos, foi muito difícil, mas ele teve muita firmeza, né? Durante o tempo que ele esteve no nosso distrito. E assim, foi muito bom, foi muito proveitoso, realmente foi muito usado pelo Espírito Santo, né, para trazer para aquele momento, para a nossa realidade ali, coisas que estavam engavetadas, e os cristãos começam, né, a gente começa a ficar naquela zona de comodismo, naquela questãozinha que vai empurrando lá para o fundo da gaveta, quando que, na verdade, nós precisamos ser cristãos em tempo integral, né? Como acabamos de ouvir aqui, a irmã falando que ser cristão não é só se vestir socialmente, coerentemente no sábado para ir à igreja. Ser cristão é estar integralmente na presença do Senhor. E, como consequência de estar na presença do Senhor, isso vai refletir o caráter do Senhor no seu testemunho, na sua vida. E os que estão à sua volta vão ver os frutos disso, né? Então, essa é a grande realidade. E é simples, é viver um evangelho simplesmente. Então, assim, eu acredito que a nossa igreja hoje está bastante dividida em relação a essas questões, porque é uma realidade muito triste que está instalada nas igrejas, infelizmente, né? Nós convivemos aí com novas modalidades, mulheres hoje pintam, não são mais nem discretas, no sentido de usar um esmaltezinho suave, digamos que uma base, não, estão usando esmaltes de cores fortes, preto, roxo, batons, enfim, né? E roupas que até ganhou o apelido de embaladas a vácuo, né? Que hoje se usa muito essa expressão nas igrejas, e é uma crescente esse hábito, essa nova onda que está na igreja, e infelizmente é uma questão que dá muito trabalho, né? Mas o nosso papel não é ficar vendo o que está acontecendo, o nosso papel é fugir disso, o nosso papel é buscar consagração, nosso papel é buscar uma vida simples, um evangelho simples, e viver para testemunhar, né? Porque é isso que o Senhor nos pede. Quanto a irmã, e orar por nossos irmãos, sempre que der, pedir ao Espírito Santo que nos use e venha trazer para nós recadinhos, dicas, exortações de maneira gentil, amorosa, sábia, para aquela nossa irmã, que a gente acha que está extrapolando um pouco, que a gente acha que não está tão... Né? Mas, assim, sempre vai haver o joio misturado no trigo, né? Só vai ser separado, só quem vai separar isso, de fato, é quando Jesus vier fazer a grande colheita. Então, o que eu aprendi de tudo isso, de modéstia cristã, é que nós precisamos demonstrar para Deus a nossa lealdade em todos os aspectos,
seja no comer, no vestir, tudo que façais para a honra e glória de Deus, né? Então, se eu agrado a Deus, se eu me escondo no coração de Deus, automaticamente alguém vai notar aquela menina ali, aquela mulher diferente, né? Porque muitas vezes a pessoa confunde modéstia cristã com não cuidar da aparência, porque você pode cuidar da sua aparência e deve cuidar da sua aparência, né? Você deve se manter o mais bonita possível, porque a beleza não é um rótulo, a beleza não é uma questão, a beleza é o interior, é o que extravasa, né? E se você tem traços físicos belos, né? Todos nós temos alguma coisa de belo, todo mundo tem uma coisa que não é tão belo assim, enfim, é muito relativo, digamos assim. Mas, na verdade, a beleza está em você se aceitar como você é e cuidar daquilo que Deus te deu, da forma como você é, cuidar do seu cabelo, manter hidratado, penteado, aparado, bonito, é você cuidar da sua pele, usar planta lá na sua hortinha uma babosa, umas coisinhas de ervas, faz uma aguinha de arroz, passa na pele, enxágua, faz muitas coisas que dá para você se embelezar, né? Tratar do seu bem-estar, tratar do seu aspecto físico e ter uma beleza natural. Então, isso você não deve relaxar, porque nós mulheres somos assim, sensíveis, delicadas, precisamos estar bem, né? Porque isso faz parte da nossa autoestima, assim como o homem também. Por favor, tá, meninos? Vocês também precisam lá ter os seus cuidadinhos. Então, eu acredito que seja isso, irmãos. A gente cuidar da nossa aparência, sim, porém, separar a questão da vaidade, separar a questão daquilo que vai sujar o templo do Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo habita, precisa estar puro, precisa estar realmente cuidado para que o Espírito Santo habite, né? Não adianta, você não quer viver numa casa cheia de lixo, desorganizada, cheia de... Eu estou aqui hoje na minha casa, mas eu estou fascinando, né? Porque eu não quero ver bagunça, não quero... Então, é isso que a gente deve fazer conosco, com a nossa aparência. Hoje tem alimentação saudável, hoje tem tratamentos naturais de beleza, hoje tem muitos recursos que você pode usar, até a própria ciência já está se utilizando de algumas coisas, embora a ciência fique ali batendo o pé, mas eles estão cedendo aos pouquinhos, porque eles estão percebendo que é por aí o caminho, né? Porque o que é de Deus prevalece sempre, sempre vai prevalecer, e o que é de Deus é o natural, é o simples, né? Então, é isso que eu acho, que a gente deve fazer a nossa parte de forma simples, sem precisar estar provando para a humanidade, para a sociedade, que você é uma mulher linda, que você está com o corpo em cima, com suas curvas perfeitas. Não tem porquê você viver com esse tipo de preocupação, né? Você só precisa ter um coração solícito, um coração disponível para agradar a Deus. É isso que eu penso. Ok, irmã, obrigada por sua contribuição. Nós que agradecemos. Pastor Alfredo, pode se manifestar. Boa tarde, irmãs queridas e irmãos. Como falou a irmã aí, os meninos também, não é? Eu queria dar a minha contribuição aqui. Veja bem, esse assunto, como a irmã Daniela falou domingo passado, ao iniciar, ela disse que tudo tem que estar centralizado em Cristo, em Jesus. Então, o cristianismo é tudo na nossa vida, o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, é quem vai realizar a obra, e se eu deixo o eu morrer cada dia, claro que eu vou seguir claramente o que o Espírito Santo está me conduzindo, tá? Agora, esse assunto, mas aí, às vezes a gente fica assim meio em cima do muro ainda, não, a mulher tem que se cuidar, e o irmão falou aí que a mulher é vaidosa mesmo e tal, então ainda fica assim um negócio meio em cima do muro. Eu quero dizer a vocês o seguinte, Satanás ele não está dormindo, Satanás está trabalhando e muito, e Satanás trabalha para inverter ou perverter tudo aquilo que Deus fez.
Então, veja bem, para não me prolongar muito, só levando vocês aqui para 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, quando ele está falando ali para as mulheres não usarem joias e etc., né, frisado de cabelo, adereço de ouro e etc. E, claro, o contexto dessa epístola é sobre o problema que havia entre o relacionamento do cristão com os incrédulos, ou com aqueles que eram do mundo. Então, você vai ver ali Pedro falando o comportamento que você deve ter diante das autoridades, o comportamento que você deve ter, a submissão que você deve ter a um patrão, certo? Mesmo que ele seja perverso, e o contexto é esse mesmo, como se relacionar com pessoas perversas, pessoas mundanas, pessoas que não têm Cristo no coração. E quando chega no capítulo 3, você vai encontrar ali Pedro falando do relacionamento de mulheres com homens que não são cristãos, ou seja, mulheres casadas com homens que não são cristãos. Inclusive, no verso 1, ele diz assim, para que vejam o vosso testemunho e sejam ganhos, né, pela palavra, sejam ganhos pelo vosso testemunho. E mais na frente, no verso 7, ele fala sobre os maridos, desta vez maridos que não têm mulheres que são cristãs. Então, o que é que ele está querendo colocar aqui? Ele está colocando aqui um princípio muito importante, que é o princípio da autoridade, certo? Que é um assunto que a gente tocar nele hoje, as pessoas já despertam entendendo que é questão de machismo e tal. Não, a gente tem que entender direitinho que Deus, ele colocou o domínio sobre o homem. E, irmãos e irmãs, Satanás está querendo perverter isso, já perverteu, a sociedade está pervertida nesse assunto, tá? Então, por que Pedro está aconselhando aqui as mulheres cristãs a dar bom testemunho? Ele diz assim, mulheres, vós sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. Ou seja, ela está dizendo, não deixe de dar autoridade ao seu marido, ele é seu marido, ele é o cabeça, ele foi colocado como sacerdote. Se você valorizar ele, ele vai ser o sacerdote da casa, é desse jeito que você vai ganhar seu marido. E não usando joias, frisado de cabelos, aparato do vestuário, etc. Ou coisas que vai levar seu marido, ao invés de ser um sacerdote, ser um homem levado por paixões ou mesmo por sentimentos. Então, a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é o exemplo de Jezabel. Tá? Você vê Jezabel, mas as pessoas esquecem de olhar Acabe. O que é que Jezabel fez de Acabe? Jezabel tornou Acabe, me permita a expressão, um rei banana. Não sei quantos conhecem essa expressão, mas é aquela pessoa que não tem autoridade, ele age só por emoção, porque a mulher está dizendo que é para fazer, porque ele é levado por paixões, ele é levado por sentimentalismo, ele é levado pela aparência da mulher, certo? Então, o princípio que Deus estabelece, qual é? Mulheres, valorizem o seu esposo. Agora, você não precisa se expor como se fosse uma dondoca, uma perequtada e tal. Você não deve fazer isso, tá? Porque você, por natureza, você é a glória do homem. Então, quando Paulo usa essa expressão lá em 1 Coríntios 11, ele não está dizendo que a mulher é glória dos homens, ele está dizendo que você é a glória do seu homem. Então, quando é que a mulher vai ser glória para o seu homem? Quando eles estão na intimidade. Então, fora isso, a mulher não tem que se mostrar em nada. A gente pode ver um exemplo muito claro no reino animal, né? Por exemplo, os machos, passarinhos e mamíferos, geralmente os machos eles são mais aparecidos, assim, né? As fêmeas são mais simples. E eu não sei, não sou passarinho, nem sou leão,
Mas eu acho que a visão que eles têm daquela passarinha dele ali, daquela leoa, tá? É uma visão muito gloriosa, porque ele sabe que ela é só dele. Ela não é de ninguém mais. Então, a mulher é a glória do homem. E quando a mulher tira essa glória do homem, ela está fazendo o papel que Satanás quer, que é tirar a autoridade humana que Deus deu do homem como sacerdote, para ser o líder espiritual da casa. Então, mulheres, irmãs, ter esse cuidado para não perverter a cabeça dos homens. Esse é o princípio principal que está aí. Tá? Agora, outro aspecto que eu queria colocar aqui, trazendo para 1 Coríntios 11, é a questão aí que Paulo coloca também, né, inclusive no verso 3, ele diz que quero que, entretanto, saibas que Cristo é o cabeça, e Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, nós encontramos aí o quê? Uma ordem. Uma ordem. Se essa ordem for desfeita, então a sociedade vem abaixo, a família vem abaixo, e é o que está acontecendo hoje. Tá? Então, a gente não pode fugir desse princípio. Agora, Paulo, aqui dentro do contexto de 1 Coríntios 11, existe aqui uma questão muito cultural também que a gente está vendo, né? Uma questão cultural que é aplicada na igreja de Corinto, mas que encerra princípios também. Por exemplo, Paulo está dizendo que a mulher seria desonroso para o homem usar cabelo comprido e para a mulher usar a sua cabeleira sem o véu. Veja bem, a questão aqui não é só usar o cabelo grande. A questão aqui é usar com véu. Para aquela cultura, isso era muito importante. Então, por quê? Porque a mulher é a glória do homem e cabelo é glória. Então, talvez vou chocar um pouco aqui, né? A Daniela, não sei se ela entrou nessa questão já, mas quando a mulher em Corinto ela colocava o véu, ela estava se guardando para o marido, porque o cabelo, eu fiz uma pesquisa sobre isso, não chegou a ser uma monografia, eu estava na faculdade, foi um artigo que eu fiz e pesquisei, né, muito sobre esse tema. Então, o que está se vendo ali é o quê? É que a mulher deveria se resguardar para o marido. É aquele mesmo princípio que eu já falei antes, que Pedro coloca. Tá? Claro que hoje a gente, mesmo lá para os judeus, isso talvez não seja uma cultura tão forte mais. Alguns países árabes, muçulmanos, eles conservam ainda essa questão e vão ao extremo, porque a mulher cobre tudo, usa aquela burca, né? Então, é um extremo que a gente não precisa ir também, mas devemos ter cuidado para não fazer também do cabelo com destaque, porque é glória, é beleza, e a beleza da mulher, a glória da mulher é do homem. Que homem? O homem dela, o marido dela, não outros homens. Aí, a Daniela mencionou aí a questão dos cabelos curtos, né? Então, veja bem, Ellen White não fala nada sobre isso, e o que a Bíblia está falando aqui, em Coríntios 11, é uma questão cultural, e a gente deve pegar o princípio do fato, o princípio que está sendo aplicado. Então, claro que a Bíblia diz que o homem não deve vestir roupa de mulher, mulher não vestir roupa de homem, ou seja, a mulher não deve se parecer homem, nem o homem se parecer com mulher. Então, o que é que se deve evitar aqui? A mulher cortar um cabelo como se fosse homem. Então, aí você estaria ferindo esse princípio, porque você estaria anulando a autoridade do homem. É a mesma coisa da mulher vestir calça comprida. Ela vai estar causando uma confusão. Ela vai estar se colocando como se fosse homem, sem falar do princípio ali da questão da sensualidade, que vai ser destacada também, certo? Então, eu vejo aqui, para um homem se parecer, o cabelo do homem parecer com o cabelo de mulher, é muito simples, basta o homem deixar crescer o cabelo um pouquinho, ele já vai estar descambando para parecer com a mulher.
Mas para a mulher parecer com homem no corte de cabelo, precisa cortar muito, muito baixinho para ficar parecido com homem. Então, a gente não vê também no Espírito de Profecia essa questão de medida de cabelo, altura, quantos centímetros tem que ter, etc. Então, é uma questão que a gente não deve, assim, amargurar, deixar as irmãs amarguradas com essa questão. Até porque o cabelo em si é que é glória. Tá? Por isso que Paulo disse que deveria cobrir com o véu. Ok? Mas, repito, tudo deve ser medido, dosado pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que deve nos dirigir. Agora, esse princípio, irmão, da autoridade, é isso que está envolvendo toda essa questão aí. Tá? Porque quando a mulher se destaca, ela faz do seu marido um banana. E hoje o que a gente encontra na sociedade é marido que, coitados, não é nem porque eles não querem, é porque a própria estrutura da sociedade levou ele a ficar escondido. O camarada não tem disposição para trabalhar, ele não pega peso. Né? Eu vi uma cena que aconteceu esses dias aqui, na minha vizinhança, um rapaz já quase homem formado, com medo de pegar um cachorro que vive na casa dele. E ele mandou que eu pegasse o cachorro. Pegue para mim e tal, com aquele... Quer dizer, você vai criando homens sem ação. Homens que não honram as calças que veste. Por quê? Porque é a mulher que está se destacando. Então, isso não é machismo. Isso aqui, irmãos, é colocar em ordem o que Deus deixou. A mulher, mesmo ela tendo marido incrédulo, ela não deve se expor. Ela deve ser simples. A palavra, é o coração, né? Como é que diz lá Pedro? É o espírito manso, né? Um espírito manso e tranquilo, que é de bom exemplo, um espírito manso e tranquilo, sem querer se sobrepor ao marido, mesmo que ele seja incrédulo. Então, está aí a minha palavra, espero ter ajudado e possamos seguir esse raciocínio de uma forma equilibrada. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Daniela, vamos às considerações finais, ou tem alguém de mãozinha levantada aí que ainda queira falar alguma coisa? Teve uma pergunta aqui, sobrancelha e depilação. Olha, eu não tenho nada a dizer a respeito, até mesmo porque se nós, desde pequenas, tivéssemos essa orientação e vivêssemos essas orientações, a gente não precisava tirar a sobrancelha. Mas como não tínhamos, né, já mexi muitos anos na sobrancelha, então eu tiro sobrancelha. Mas atenção, né, eu não deixo fininha, eu não pinto e nem tatuo ela, fazendo aquelas marcas todas que as pessoas fazem. Eu acho que não há necessidade para isso, além de ser muito dispendioso. Estão usando produtos químicos também para tatuar mesmo a sobrancelha. Então, gente, a gente tem que fazer o máximo natural do que nós somos. Claro, né, é aparar, tirar os pelos para estar apresentável. Mas não essa coisa toda que a sociedade diz e fala que tem que ser, tá? Também depilação não tem nada a dizer, eu acho assim, eu tenho uma frase que a irmã White diz: ninguém é consciência de ninguém. Tá, irmãos? Eu fico preocupada quando eu faço palestra e há perguntas que as pessoas ficam perguntando: isso pode, isso pode? Não, eu não sou sua consciência. Eu estou aqui para mostrar o meu testemunho diante dessa mensagem, né, e a base bíblica para as minhas decisões. Mas nós precisamos, com a nossa consciência, estudar por si próprio, buscar conhecimento, pedir o Espírito Santo orientação e viver a vida conforme Deus pede. Não é o que eu não perguntei para ninguém o que era certo ou o que é errado. Eu fui na Bíblia, eu fui no Espírito de Profecia, tem internet para a gente pesquisar. Tá aí, olha, os próprios fabricantes dizem a respeito do que eles colocam nos produtos, tá tudo aí. E aí cabe a nós a decisão, né? Olha, okay.
eu gostaria de falar rapidinho, é o Jean, mas é a esposa. É bem rápido. Com referência... Oi, Cristina. Com referência ao que o pastor falou... Abre a tua câmera, Cléia. Não precisa. Com referência ao que o pastor falou nesse instante, com a guia do Espírito Santo nas nossas vidas, eu sempre falei assim, que quando, se o foco fosse Cristo, e se nós seguíssemos essa linha, tantas coisas deixariam de ser polêmicas na igreja. Tantos assuntos nós não perderíamos tempo falando, porque quando o Espírito Santo guia, ele guia na direção correta. Então, por exemplo, eu uso roupa comprida, mas tenho outros problemas e que é visível na igreja. Então, eu queria ainda voltar ao assunto do domingo passado, com referência, quando o pastor falou da irmã que se batizou e que no dia do batismo ela não tinha roupas para se batizar e se batizou de calça. Eu não sou muito velha, não, eu tenho 60 anos. Mas eu queria só dizer o seguinte, que no meu tempo, quando alguém vinha batizado na igreja, já estava esclarecido todos os assuntos com referência às doutrinas. E quando ela vinha batizada, inclusive essa questão da roupa, da calça comprida, e que se ela não tivesse dinheiro para comprar roupa, e que as irmãs da igreja dariam jeito para isso, isso seria antes do batismo. E quando essa pessoa vinha batizada, ela já estava esclarecida com referência a tudo isso, e tudo estava resolvido para o batismo, porque ela já se batizaria testemunhando, e junto com ela toda a igreja também testemunhando para todos aqueles que estariam ali. Então, eu achei importante assim dizer isso, porque, irmãos, nós estamos vendo hoje pessoas se batizando ainda fumando para deixar de fumar depois, bebendo para deixar de beber depois, trabalhando no sábado, porque depois Deus vai ajudar a largar, sabe? Eu queria só saber os tipos de estudos bíblicos, os tempos que se usa, porque não só a reforma do vestuário, como tudo está sendo colocado em segundo plano. E isso já deve estar tudo já esclarecido durante o estudo bíblico antes do batismo. Só isso. Obrigada. Irmã Cléria, nós que agradecemos a sua colaboração. Acho que sem mais para o momento, né? A não ser que a Daniela tenha alguma observação a ser feita. Tolerância, irmãos. Nós devemos ser tolerantes uns com os outros. Nós devemos pensar que tudo que eu apresentei eu já usei, eu já fiz, né? Então eu preciso ser tolerante com o meu irmão, que às vezes ainda não sabe, ou que o Espírito Santo tem trabalhado e ainda não abriu a porta, está sendo reticente. Então, tolerância, até mesmo porque o nosso caráter precisa ser moldado por Deus, precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Há muita coisa para mudar, não é só a reforma exterior, né, muito mais interior. Então, a gente ter tolerância com os nossos irmãos, com as nossas igrejas, aonde nós fazemos parte, a gente aceita, graças a Deus, essa verdade, começa a vivê-la, é maravilhoso, é uma alegria que enche meu coração em falar, eu não tenho problema nenhum em falar sobre esse assunto, para mim não é tabu nenhum. Por quê? Porque é algo libertador. Olha, tenho mais dinheiro, que antes eu investia dinheiro nisso, sobra dinheiro, né? E é impressionante que o valor que se dá num batom ou numa maquiagem qualquer não é tão caro como a gente não acha muito alto. Mas se for para dar uma oferta, o valor já é alto. Viu aí tanto que ocupa o nosso coração? Eu comprava maquiagens caras, de marcas caras, mas a minha oferta não era equivalente ao valor que eu gastava nisso. Viu aí? Então, gente, é isso. Não são coisas pequenas, não. São as pequenas que fazem muito estrago na vida espiritual, sabe? Então, procurem, pesquisem, jamais digam, a Daniela falou. Não. Leem, busque, tomem uma decisão com Deus para que o Espírito Santo
te dê força, porque a força vem, o querer e o efetuar vem de Deus, né? Nós não vamos deixar de gostar dessas coisas da noite para o dia, não. Mas a partir do momento que a gente decide e começa a viver, olha, isso, o que eu gostava, já não gosto mais. O que eu achava bonito, já acho muito feio. Acho feio, né? E quem fez isso foi Deus. Mas eu tive uma atitude, tomei uma decisão. O Senhor respeita, Ele respeita quando a gente fala, olha, tudo bem, eu acho que essas coisas não têm muita importância, eu quero viver assim a minha vida cristã, adventista. Ele vai respeitar. Mas toda a nossa decisão tem consequências, né? Tem consequências. Então é isso. Respeitemos uns aos outros, porque Jesus também nos respeita, né? Quando a gente não estava ligado para esses assuntos. Então vamos respeitar uns aos outros. Como eu disse, se eu vejo certas coisas na igreja, eu oro. Eu peço o Espírito Santo para incomodar. Porque é o Espírito Santo que convence, não sou eu. Eu posso falar o que for. Mas eu sei que o Espírito Santo é poderoso. Então eu oro. Senhor, incomode a minha irmã, para que ela não tenha mais coragem, em nome de Jesus, de vestir essa roupa. Pronto, eu não preciso falar com ela. Eu falo com o Espírito Santo. Então é isso, minhas queridas. E dê testemunho. Vista você. Vista você. E ore pelas outras irmãs. É só isso, minhas considerações finais. Ok, Daniela, desde já, muito obrigada. Vou agradecer. Que o Senhor continue, né, te abençoando ricamente, você com a sua família. E quem sabe em uma outra oportunidade, um outro assunto, não é? Claro. Muito, muito obrigada. Os irmãos que estiveram aqui conosco até agora, meu muito obrigada também. Que venhamos a colocar em prática, não é? E como só para fechar o que você disse, Daniela, e o pastor também, a nossa motivação, né? Acho que a nossa motivação ela tem que ser realmente algo que seja movido 100% pelo Espírito Santo. Se a minha motivação não é pelo Espírito Santo, tem alguma coisa equivocada, tem alguma coisa errada, aí eu passo a ser fariseu. Então vamos ter cuidado com esses detalhes, não é? É isso. Uma feliz semana para todo mundo. Deus nos abençoe. Imagina, o privilégio e honra foi para nós. Glória a Deus. Eu aqui nas mensagens, tá? O link do meu Instagram e o canal do YouTube. Ok, estaremos te seguindo, pode ter certeza. Fiquem todos com Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor.